Bom dia, turma. Espero que todos estejam bem. Como vocês sabem, meu nome é Rani Scarlett, eu sou tutora do curso de extensão Laboratório de Ensino de Matemática, um espaço de ensino-aprendizagem, e hoje estaremos iniciando nossa semana 4. Iremos abordar ferramentas importantíssimas para o estudo das frações. São elas: armário de equivalência de frações, o fraquissoma e as réguas fracionais. O estudo dos números fracionários é considerado uma difícil tarefa no ensino fundamental, né? Justificado principalmente pelo baixo rendimento dos alunos. Contudo, esse cenário ele pode ser enfrentado através da utilização de jogos matemáticos, como, por exemplo, o armário de equivalência de frações, o fraquissoma e as réguas fracionais, como tantos outros disponíveis em materiais didáticos. Irá propiciar ao aluno o estímulo à curiosidade e à própria descoberta na identificação e percepção das partes fracionadas dos jogos apresentados. Olá pessoal, eu sou Douglas Berto, como vocês conhecem, eu sou o tutor de vocês e estou aqui semanalmente para ajudar nessa caminhada, de conhecer as ferramentas dos jogos matemáticos e tentar utilizá-los em sala de aula da melhor maneira possível. Nessa semana, a gente vai adentrar na quarta semana de curso e é uma semana muito importante quando a gente vai falar dos conteúdos de frações. Vamos dar uma olhadinha no material e principalmente nos livros, como estão elaborados. Como vocês podem ver, a aula 4, nesse momento que eu estou gravando, ainda está oculta para os estudantes, ou seja, vocês não podem vê-la, mas a gente já tem aqui todas as informações, principalmente dos jogos que a gente vai trabalhar. São eles o armário de equivalência de frações, o fraxoma e as réguas fracionais. Esses dois objetos bem parecidos, Lógico, como todos eles indicam o conceito de frações e trabalham muito bem com elas, eles são bem semelhantes. Porém, o fraxoma e as réguas fracionais são muito mais semelhantes, até as peças. O que muda é a questão do tamanho e da espessura. Vamos abrir aqui o livro do fraxoma e réguas fracionais, para a gente dar uma olhada. Na abertura do livro, a primeira coisa que a gente vê é a introdução, falando sobre a importância, o conceito e também o que significa as frações. Nas composições, a gente tem detalhados materiais que vêm no fraxoma, que são partes de madeira que representam frações desde 1 inteiro até 1 sobre 12 avos. A gente tem também das réguas fracionais, bem parecido, só com a madeira de uma espessura menor e de um comprimento também menor. E as frações, elas vão até frações bem menores, até 1/30 avos. A gente recomenda mais a utilização do fraxoma em sala de aula, principalmente por se tratar de um material mais manipulável e de peças maiores. E venhamos e convenhamos, a maioria das vezes a gente não vai trabalhar com frações menores que 1/12 avos. Porém, um probleminha só que as réguas fracionais têm são as frações a partir de 1/14 avos, quando a madeira fica muito fina e a gente mal consegue ver a diferença entre as frações. Continuando, a gente tem o objetivo do jogo, o objetivo dessas ferramentas, que é sempre contribuir para o ensino de frações e também o estudo aprofundado dos conteúdos que compõem. Além de propiciar ao aluno curiosidade e a descoberta na identificação e percepção das frações e a visualização das características comuns entre as peças. O conteúdo programático, como a gente já subentende, é definição de frações, leitura de frações, tipos de frações, equivalência de frações, comparação de frações e operações fracionais, sendo os dois tópicos mais utilizados geralmente as equivalências de frações e comparações de frações, porque como o material é um material físico, é um material que a gente pode pegar, a gente pode observar, os alunos conseguem comparar muito bem as equivalências de frações. Um exemplo é que 1 sobre 2 ou 1 meio é igual a 2 quartos. Quando eles juntam as peças, colocam sobrepostas uma em cima da outra, eles conseguem perceber que essas frações são equivalentes. Dentre as atividades propostas, eu acho muito interessante destacar essa primeira e vocês fiquem à vontade para dar uma olhada nas outras. Mas nessa primeira, a atividade é bem simples, dispõe o material para os alunos, deixem eles utilizar, mexer, se acomodar, ficar habituado com o material e depois tente identificar se eles conseguem diferenciar as partes fracionadas que compõem o material, ou seja, se eles já conseguem diferenciar uma fração para outra, qual é menor, qual é maior.
E após isso, você pede para que eles coloquem as peças fracionadas em ordem decrescente, ou seja, da maior para menor, para realmente visualizar se esse conceito de identificar quais as frações são maiores, ele já conseguiu pegar. Deixamos uma sugestão também, que é aproveitar o material e o momento para conceituar os discentes, as frações e como fazer as leituras das frações. No mais, passa a palavra para a Rani e ela vai terminar de explicar a vocês o conteúdo semanal. Aqui vocês vão encontrar, né, na aula 4, algumas orientações para esta semana. Então, a primeira é realizar a leitura dos materiais relacionados às ferramentas expostas nesta quarta semana, que no caso será os 2 livros, né, tanto de armário de equivalência de frações, quanto fraquissômetro e das réguas fracionais, certo? A segunda orientação é assistir aos vídeos presentes na área de recursos. Esses vídeos, eles são ministrados pela professora Rita, que é do Laboratório Virtual de Multilinguagens, e mesmo sendo 5 vídeos anexados juntos, eles totalizam um tempo de 20 minutos e 33 segundos. Então, vai ser bastante importante para vocês, para conhecerem melhor os jogos apresentados nesta semana. O terceiro passo é realizar a atividade avaliativa desta semana, certo? Ela se encontra, então, por exemplo, logo aqui vocês vão encontrar os recursos, né? Tanto os livros quanto os vídeos, certo? Na atividade, o envio da atividade dessa semana, a proposta é elaborar um plano de aula, inserindo no mesmo a utilização de algum jogo ou ferramenta já apresentado nas semanas anteriores ou na semana atual, tá certo? Então, imagine que vocês vão ministrar uma aula à turma e vão levá-los ao laboratório de matemática, de ensino de matemática, ou até mesmo na sala de aula vocês vão utilizar algum dos jogos que vocês estudaram até o presente momento, tá certo? Anexamos um modelo de plano de aula, tá bom? Quando vocês fizerem essa atividade, vocês descem a aba, aqui tem adicionar tarefa. Para quem ainda não utilizou esse tipo de recurso, vocês colocam adicionar tarefa, tá certo? E aqui embaixo você pode arrastar ou procurar o arquivo no seu computador, no seu celular, enfim. E salvar as mudanças, né? Então, salvar o arquivo enviado. O arquivo enviado pode ser em Word, pode ser em PDF, enfim. Vamos voltar para a aula 4, tá? Só para eu dar a última orientação. A última orientação é participar do fórum de dúvidas, comentários e sugestões sobre o tema estudado nesta semana, tá certo? Então, vocês podem indicar algum material didático que fale sobre os assuntos, algum vídeo. Existem muitos jogos que trabalham com frações, né? Então, tem um dominó de frações, tem o bingo, e tantos outros, né? Então, vocês podem procurar para a gente fazer uma troca mútua de materiais didáticos sobre o assunto abordado nesta semana, né? E não se esqueçam que estaremos disponíveis durante a semana nos horários de tutorias pré-estabelecidos. E a participação de vocês é de suma importância, tá? A gente deseja uma ótima semana de estudos a todos. Espero que vocês tenham ótimas reflexões sobre o assunto. É bastante importante esses jogos, é bastante didático e tem grande relevância, grande importância no estudo de frações.